dia, terceirão. Nosso primeiro vídeo aí sobre eletrodinâmica. A gente vai contar um pouquinho dos conceitos relativos aí à eletrodinâmica. A gente vai dar início com a definição de corrente elétrica. Bom, primeiro, para que a gente consiga entender corrente elétrica, é necessário que a gente consiga entender o que é um circuito elétrico. O circuito elétrico é formado basicamente por uma fonte geradora de tensão, que pode ser uma pilha, uma bateria ou uma tomada. Fios condutores que ligam nessa fonte, né? E uma fonte dissipadora de energia. Pode ser um aparelho eletrodoméstico, eletroeletrônico, uma lâmpada. Então qualquer aparelho que transforma energia elétrica em outro tipo de energia, né? Ok? A corrente elétrica, ela se dá a partir da fonte geradora de tensão. Ela se dá nos fios condutores. Os fios condutores tem que ser de metal. Metal são bons condutores. Por que são bons condutores? Eles têm elétrons, nuvens de elétrons em grande quantidade na última camada, prontos para fazer ligação. Quando essas nuvens de elétrons são excitadas pela fonte geradora de tensão, elas entram em movimento ordenado. Observem aqui um átomo. Nós temos ali um núcleo e nas últimas camadas nós temos elétrons livres, que formam nuvens de elétrons. Se a gente considerar uma pilha, observamos aqui embaixo, se considerarmos uma pilha tem dois polos. Observem que nós temos o polo positivo e o polo negativo. Tecnicamente, o polo positivo, nós temos ali acúmulo de cargas positivas, acúmulo de prótons ou íons positivos. E na parte negativa, nós temos acúmulos de elétrons ou íons negativos. Observem que existe um desequilíbrio de elétrons e prótons. Esse desequilíbrio de cargas é chamado de DDP, diferença de potencial. A DDP se dá a partir do momento em que há uma ligação entre os dois polos, gerando então um movimento ordenado dos elétrons. Observe que os elétrons saem do polo negativo em direção ao polo positivo. Diante disso, é necessário entender que corrente elétrica não é exatamente o movimento desses elétrons, é o resultado do movimento dos elétrons. Imaginem um avião deixando aquela marca no céu, algo em grande movimento deixando uma marca para trás. A corrente elétrica seria a energia liberada por esses elétrons que formam, vários elétrons formam essa corrente. Então a corrente elétrica ela está sempre contrária ao movimento ordenado dos elétrons. Isso é importante, viu, gente?